Bom, vamos começar falando então das bases, né, neurocientíficas da emoção. E eu quero começar falando principalmente do que é o sistema límbico, tá? Bom, o que a gente pode definir como sistema límbico, né? Aqui é mais uma vez um corte sagital, no encéfalo. E aqui a gente vai ver as estruturas que fazem parte dos comportamentos motivados, tá? Então, olha como a gente tem várias estruturas não só no diencéfalo, né? Como também o telencéfalo, que é essa parte aqui mais total aqui, né, do córtex. Bom, aqui lembrem-se que a área que secreta a dopamina, a área tegmental ventral, vai para o núcleo accumbens, se projeta para o córtex, né? Essa área septal, ela conversa muito com o hipotálamo. Ou seja, o hipotálamo ele não está só envolvido na questão de regulação de fome, sede, temperatura, né? Ou de comunicação com a hipófise, que está aqui, para a secreção de hormônios. Ele também está envolvido na questão de agressividade. O tálamo ele projeta tudo, né, exceto a questão de odor. Então, obviamente que nós temos emoções que vão passar por aqui. Nós temos o hipocampo, que a gente pensa muito que hipocampo é memória, né? Mas percebam que mesmo memórias aqui podem sinalizar emoções. E a amígdala também, tá? A amígdala, ela vai sinalizar para o hipotálamo fazer a secreção ali de CRH e depois lá na frente de cortisol, mas ela também reforça memórias ali de um cunho emocional mais pesado, mais forte. Uma questão aqui pouco falada é da MCP, que é a matéria cinzenta periaquedutal. A gente vai ver que em lesões onde há mais agressividade aqui, né, essa MCP tem alteração, tá? Esse é o sistema límbico, mas é complicado a gente falar só sobre ele, né? Porque não é bem assim que vai agir. Tem várias questões que vão modular nossas emoções também, né? Como, por exemplo, a minha percepção de que eu estou mais acelerado. Eu estou com um batimento mais acelerado, eu recebi uma notícia ruim, acelerou, eu percebo isso, fico mais ansioso, né? Isso também está envolvido na questão de controle emocional, tá? Nossa percepção sobre si, e é feito pela ínsula, que eu expliquei lá atrás. Então essas áreas são importantes? Óbvio que são, mas é muito difícil a gente finalizar. Olha, isso aqui é a parte emocional do cérebro. Até a própria visão pode alterar ali nosso funcionamento, né, do que é uma base emocional, do que é uma percepção de algo, tá? Bom, né? Nós temos 3 níveis de integração neural das emoções. Então nós temos estruturas abaixo do córtex, que são as subcorticais, que é o estágio primário, né? Então elas iniciam um processo emocional a partir da detecção de algum estímulo. Então ela percebeu que há algum estímulo ali, né? Ou de fora ou de dentro, tá? Essa é a parte inicial. O nível secundário é esse sistema superior límbico, que aí vai comunicar com a amígdala, com o hipocampo, né? Os núcleos da base, aquela área septal, próxima ali do hipotálamo, né? E aí você vai ter uma aprendizagem, uma memória. Então, eu tive uma sinalização aqui, sei lá, de um barulho, alguma coisa que me assustou. Vai se comunicar com as partes da memória, não só para eu aprender, mas também para eu reforçar isso, ou trazer uma memória anterior. E depois disso eu vou ter o terceiro nível, que é o neocórtex, que é o processamento mesmo consciente disso, tomar a decisão. Então, por exemplo, eu ouvi um baita barulho aqui, tomei um susto, né? Então eu recebi isso pelo estágio primário, né? Detectei isso daí, ouvido, chegou no meu tálamo, por exemplo, né? Tive uma alteração ali pelo hipotálamo, sudorese, chegou na minha amígdala, no hipocampo, né, na área septal, e falou, isso aqui, esse barulho está acontecendo alguma coisa, né, vamos sinalizar córtex pré-frontal. E aí quando eu olho, não, esse barulho é, sei lá, um carro bateu na rua, né, não foi nada ali que me ofereça perigo, né, eu estou em casa aqui. E aí eu vou ter uma tomada de decisão, né. Esses estímulos de dentro, que são os interoceptivos, eles podem ser hormonais. Então, por exemplo, um pico de cortisol, por exemplo, né, um pico de adrenalina. Ou exteroceptivos, quando eles são de fora, que aí podem ser sinais externos. E a gente vai ter isso por uma questão sensorial. Visão, audição, cheiro, né, tato. Eu estou fazendo uma brincadeira que eu tenho que pôr uma máscara aqui, tenho que colocar a mão, tipo aquelas brincadeiras do Silvio Santos, né? Pode ser uma cobra, pode ser R$ 100, né? Então, isso é uma alteração exteroceptiva, tá? Bom, e aí a gente pode ter uma resposta defensiva imediata ou não, através do nosso aprendizado.
através do processamento cognitivo daquilo, tá? Que é no nível secundário, né? Que é a amígdala, a memória, pelo hipocampo, né? Áreas septais. E o nível terciário, que é a área do neocórtex, tá? Então é a área de, pô, isso não é tão assustador assim. Ou não, isso é muito assustador. Cara, vamos correr, vamos ligar para alguém, vamos chamar a polícia, enfim, tá? Então nós temos essas 3 áreas. Quando isso acontece, quando são novas informações, eu tenho uma plasticidade sináptica. E lembra que eu falei lá atrás que isso não necessariamente é bom. Sei lá, a primeira vez que eu andei de avião, no meu caso, foi um voo para Florianópolis, eu já estava com medo de andar. E eu peguei uma baita turbulência. Achei que ia cair, eu vi a aeromoça rezando, né? E aí eu tive uma plasticidade, tive um aprendizado de que, olha, voar de avião e pegar turbulência é sofrer e é correr o risco de morte iminente. Não é bem verdade. Mas isso é uma adaptação do meu cérebro, através de todas essas vias, para me proteger. Porque ele acha que isso é risco, então me protege. E aí depois eu fui tendo uma exposição gradual a mais voos, onde eu fui cortando essa comunicação, né, de aprendizado, de amígdala e tomar decisão. Então, essas áreas secundárias, amígdala, hipocampo, memória, elas recebiam informações de áreas primárias, então começou a turbulência, né, e passavam para o meu córtex. Hoje elas fazem a mesma coisa, só que o meu córtex tem uma capacidade de falar, não, isso é normal, isso acontece, né? A não ser que seja uma turbulência muito grave. Ou seja, eu tive um reaprendizado, eu cortei vias ali de comunicação que tornavam o meu córtex menos capaz de inibir essas ações emocionais. E hoje ele é mais capaz de, né, controlar isso, tá? Então reparem que plasticidade sináptica não é bom ou ruim, depende do contexto. Então eu vou ter regulações ali top-down, que é baixo para cima para baixo, ou bottom-up, baixo para cima, né? Baixo para cima é sensorial, chegou aqui, passou, sistema límbico sinalizou para o meu córtex, olha, né? Cuidado, presta atenção nisso aqui. E regulação top-down pode ser uma regulação cognitiva, tipo isso aqui. Então, por exemplo, estou tranquilo aqui, né? E aí eu vejo uma notícia de que começou a Terceira Guerra, ou não, perdi todo o meu dinheiro que tinha em Bitcoin, né? Isso vai sinalizar amígdala, isso vai sinalizar cortisol, vai sinalizar noradrenalina, vai sinalizar todas as questões sensoriais, aí meu hipotálamo vai fazer o suar mais, né? Eu vou ficar mais agitado. Isso vai ressinalizar novamente meu córtex, para ver se eu continuo processando isso como algo agressivo, ó, deu ruim, prejudicou tudo, acabou, né, minha vida financeira, ou não, olha, a gente tem um plano B, tá? Então nós temos tudo isso, todas essas regulações, baixo para cima para baixo, né, que vão se comunicando, mas que vão vir de algum lugar. Pode ser tanto de uma via fora, uma via dentro, né, e os processamentos também vão variar, ok? Então, por mais que ele tenha áreas emocionais, né, a forma como a gente processa a emoção, eu vou usar basicamente todo o meu corpo, ok? Aqui eu quero mostrar para vocês a primeira ideia de que era circuitos emocionais, que era o circuito de Papps, né? Que são os componentes do sistema límbico. Então, olha só, né? Esse é o cérebro da frente, tá? Então, se fosse desenhar aqui, né? Seria aqui o encéfalo, né? Aí, beleza, né? O olho, bababá, né? E o nariz aqui. Beleza? Ficou bem, né? Então, percebam que isso aqui são as áreas, né? Que fazem parte do sistema límbico relacionadas com memória e emoção, tá? Então a gente tem principalmente, olha o hipocampo, né, que é esse que parece um cavalo marinho aqui, que é o giro parahipocampal, o próprio hipocampo, né, os núcleos da frente do tálamo, a área septal, que eu falei que é bem próxima aqui do hipotálamo, né. Reparem que ele não colocou hipotálamo aqui, então também está incompleto, né, esse circuito do Papps, depois eles foram acrescentando, tá. Mas foi a primeira ideia ali mais aceita, né, neurocientificamente, né, mas aceita ali de uma maneira mais baseada em bons estudos de imagem, né, ou de avaliação ali de danos, né, do que é o sistema límbico, tá? Do que são as áreas que regulam nossas emoções. Bom, né, depois o avanço mostrou, né, que essa parte anterior do símbolo está relacionada com a memória, não bem com as emoções, embora, né, também vai influenciar. E o centro do sistema límbico não é bem o hipocampo, mas é a amígdala, né? Então, essa amígdala a gente vê que altera bastante em doenças como transtorno de ansiedade generalizada, tá? Ou seja, né, começaram a pegar macacos
e fazer lesão nos lobos temporais. E aí eles começaram a perceber que os macacos mudavam muito, né? Eles ficavam mais domesticados, eles eram mais agressivos, selvagens, né? Ficavam mais domesticados. Alterava o apetite, eles comiam coisas que não comiam antes, inclusive coisas que não eram necessariamente alimentos. Incapacidade de reconhecer objetos, não conseguiam reconhecer bem esses objetos. Perdiam medo, né? E medo é importante, porque aí eles tentavam pegar cobra, escorpião na mão. Tinha uma tendência de colocar as coisas na boca e uma tendência de hipersexualização. E por que isso aconteceu? Pela retirada dessas partes emocionais, como partes do hipocampo e amígdala. Isso é o que a gente chama de cegueira psíquica. A pessoa ela perde o medo, mas ela também, né, tem alterações comportamentais muito sérias. Mas ela ficava se masturbando ali continuamente, por exemplo. Então, quando a gente pensa em sistema límbico, né, as principais áreas que muitos autores veem, né, são as áreas de negrito, que é o hipocampo e a amígdala, tá? Então, nós temos o sistema límbico, emoções e memórias. As memórias, a gente, né, já até viu em algumas aulas aqui, vai ver até no curso seguinte a esse, que temos vários tipos de memórias, né, procedural, memória de trabalho, memória semântica, enfim, né? Subcortical, o nome já diz, né? Está abaixo do córtex, né? E a área cortical está no córtex. Então, ó, como a parte do hipocampo é muito importante, ou as partes próximas a ele, então renal, hipocampal, né? Isso para memória, tá? Para as emoções, também áreas corticais, subcorticais, olha como a amígdala está funcional aqui. A substância intraperioquidutal também, que a gente falou, o próprio núcleo accumbens, que recebe projeções de dopamina, a abênula, que eu vou falar mais para frente, e até os córtex, né? Córtex orbitofrontal, a ínsula e o córtex cingulado anterior. A ínsula é aquela emoção mais de nojo, por exemplo. O orbitofrontal, junto com o ventro medial, que são bem próximos, eles colocam mais emoção naquilo, né? Eles são relacionados até mesmo a uma emoção no sistema de empatia, né? Que vem também do córtex cingulado anterior. Tem uma comunicação, a pessoa fica mais empática, tá? Então nós temos o sistema límbico, memórias e emoções, tá? Nós temos áreas muito responsivas, tanto a amígdala como o hipocampo, mas outras áreas também são importantes. Bom, a amígdala, né, não é obviamente isso aqui, né, isso é uma tonsila. Ela também tem vários núcleos, né, igual o tálamo, é complicado estudar ela, tá? Então nós temos uma amígdala em cada lado, em cada lobo, né? Ela é bem pequenininha, ela recebe esse nome que ela parece uma amêndoa mesmo, né? E ela vai ter o quê? Muita ação de neurotransmissores, como GABA, serotonina, noradrenalina. E ela é a principal responsável pelo processamento de emoções, tá? Ela pode ser dividida em grupos centrais, basolaterais e córtico-mediais. E por mais que ela seja pequenininha, ela é extremamente importante, tá? Então ela se comunica com o hipotálamo, com o hipocampo, ela recebe sinal ali sensorial do tálamo, né? Ela fica muito ativa, por exemplo, na depressão. Ela fica muito ativa, por exemplo, numa ruminação de pensamentos que incomodam. Então a amígdala ela fica hiperativa. E ela recebe muitos receptores de hormônios sexuais, sistema nervoso central, né? Então, quando eu teve curso aqui de hormônios, recursos ergogênicos e comportamento, eu falei para vocês o quê? Que o uso de hormônios, né, principalmente androgênicos, faz uma hiperestimulação na amígdala. E a pessoa pode ficar mais ansiosa, mais estressada, porque a amígdala que vai lá no hipotálamo e fala para ele, produz CRH, porque a hipófise vai produzir STH, e a suprarrenal cortisol. Veio da amígdala o sinal, né? Quando você está estressado, não começou no hipotálamo que secretou cortisol depois, começou na amígdala. Quando você tem uma lesão lá, você vai ter essa cegueira psíquica, que é o quê? Hipersexualidade, perde o medo, tem uma tendência de comer qualquer coisa, colocar as coisas na boca, né? A amígdala é ativada até quando a gente vê pessoas com medo, né? Tipo as pegadinhas ali, quando a pessoa sai correndo, então foge, 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 aí outra pessoa também começa a correr do nada, né? A amígdala é ativada, tá? Então ela também funciona a partir daí, e ela vai se comunicar com o córtex orbitofrontal, tá? Ou seja, o córtex que eu falei que é muito importante para processar emoção e teoria da mente. O que é teoria da mente? Você olhar para a pessoa e tentar entender o que ela está pensando, se ela está triste, se ela está feliz, se ela está pé da vida contigo, né?
Então a amígdala também tem comunicação ali com esse córtex orbitofrontal e faz parte das interações sociais, ok? Só que há uma ideia errada da amígdala, de que ela vai ser muito ativada no meio da ansiedade, né? Mas não é só isso. Emoções positivas, a gente viu que não existe bem isso de positivo e negativo no curso de análise de comportamento, né? Mas enfim, felicidade, um aprendizado condicionado, reforço positivo, né? Ela também é ativa. Ela também aprende aquilo que reforça o comportamento, tá? Então, na verdade, ela é ativa quando a gente tem memórias com conteúdo emocional relevante. Sejam memórias que incomodam, sejam memórias que te trazem alegria. Uma viagem, uma briga, ela é ativa, tá? O problema é quando ela está hiperativa. Você está como se estivesse revivendo algumas situações que talvez você não gostaria de reviver, tá? E aí nós temos a amígdala basolateral, que passa para a amígdala central e dá uma carga no sistema simpático, que é aquela alerta, né, de sistema nervoso ali de luta ou fuga ou paralisação. Isso vem pela amígdala também. Então, se tomou um susto, né, a informação visual vai chegar na amígdala basolateral, que vai para a parte central, que vai fazer uma descarga adrenérgica, tá? Só que a amígdala também ela consegue se comunicar com o córtex pré-frontal. Só que isso é mais lento, né? Então, sei lá, eu tomei um susto, disparei na adrenalina. Só que aí depois eu fui ver esse susto não era nada demais, era alguém falando idiotice. Aí meu córtex pré-frontal ele vai ativar e vai inibir essa amígdala. Só que é mais indireto, né? É nas pegadinhas que as pessoas tomam um susto. Tipo, tomou um susto, aí viu, não, isso é uma pegadinha, não, esse cara é um idiota, eu vou bater nele. É o córtex pré-frontal falando, não, isso não apresenta um estímulo aversivo, tá? O medo que a gente tem de alguns animais é mais inato, né? Por exemplo, o macaco tem medo de uma cobra, por exemplo, né? Mas ele também pode aprender a ter medo de outros animais, ou de outros objetos até. É o que a gente chama de condicionamento, né? Que a gente via desde das pesquisas do Russo, Ivan Pavlov, até o Skinner, o Watson, né, na América do Norte, que é um condicionamento. Ensina-se a ter determinado comportamento, né? Então, um rato que é submetido a um barulho de uma campainha, ele começa a ver aquilo como aversivo se começam a ativar a amígdala dele. Então aquilo vai ser tão aversivo, teoricamente, quanto ele vê, por exemplo, uma cobra. Porque estimulou a área da amígdala que fala, isso aqui é muito aversivo, né? Condicionou ele. Paciente que tem lesão na amígdala, ele não aprende a ter medo. Isso é muito problemático, né? Então a amígdala, sim, ela é responsável por memórias de cunho emocional e muitos dos estudos são ligados ao medo. Por isso a galera pensa que a amígdala é só para medo, né? Só para questões ligadas ali a emoções negativas. Mas não, também é ligada a outros tipos de emoções, tá bom? Mas aí vai ter outro cara que vai participar disso, que é o córtex cingulado anterior, tá? Ele tem muito estudo também com ele na depressão. Então, por exemplo, né? Eu vou ter um encéfalo aqui, tá? Sempre o córtex sagital, que é o que eu sei desenhar, né? Beleza, eu tive a amígdala aqui, né? Aqui está meu córtex pré-frontal, beleza? Atrás dele nós vamos ter o córtex cingulado. E aqui é a parte anterior, né? Então aqui tá meu cérebrozinho, né? Beleza? Meu olho, nariz, boca, tá. Beleza. Quando tem uma singulectomia, ou seja, você retira esse cara, né? Você tem ali uma diminuição de comportamento agressivo, tá? Então essa parte anterior ela processa emoções também. Quando você recorda tristeza, ele também é ativo, tá? Pacientes com depressão crônica, né? O que é visto? Que esse córtex cingulado anterior ele tem alteração, tá? Ele não funciona tão bem, né? Então, a pessoa normal recordou um episódio pessoal envolvendo uma emoção, né? O córtex cingulado anterior foi ativo quando a pessoa sentia tristeza. Só que não houve ativação em pacientes com depressão crônica, né? Paciente com depressão mais grave, lembra que eu falei que nosso cérebro é elétrico? Um dos tratamentos é vir aqui e fazer eletroestimulação. Ó. E aí parece que melhora, embora essa fisiopatia da depressão seja bem mais complexa, né? Porque a gente sabe que vai envolver também a amígdala, hipocampo, a bênula, que eu vou falar mais pra frente. Então reparem que esse cara também processa emoção. E lembre-se que temos a ínsula aqui também, que também está ligado ao que? A ruminação.
que é muito comum na depressão, né? A pessoa ficar ruminando, episódios de sofrimento, por exemplo, tá? Ou seja, a amígdala é uma parte ali, né? Legal, subcortical, mas as partes do córtex também processam emoção. Mas aí tem um cara que tenta controlar isso, né? Tem um cara que estimula, que recebe isso, tem um cara que tenta controlar. O hipotálamo, lembre-se que ele comunica com a hipófise e vai fazer secreção de hormônios, né? Aldosterona, ali mais pra frente, cortisol, GH, testosterona, o hipotálamo faz isso, né? No entanto, se você pega animal e faz estimulação elétrica ou lesão no hipotálamo, né? Você pode mudar a emoção dele. Então, se um gato tem uma lesão no núcleo do hipotálamo chamado ventro medial, né? Ventro aqui é um pouquinho mais para baixo, medial é no meio, então tá embaixo no meio do hipotálamo. Esse gato ele fica agressivo e perigoso, né? Tem experiência com animais que eles pegaram gatos e retiraram até o diencéfalo, uma parte do hipotálamo. E aí o animal ficou muito raivoso. Ou seja, o hipotálamo ele está envolvido no controle de raiva e só para esse controle quando se destrói todo o hipotálamo. Que aí vai gerar aquilo que eu falei de uma cegueira psíquica, né? Do animal que não consegue ter medo, não consegue ter raiva, né? Então é um animal que está em risco para si. Tá? Bom, então muita gente pensa no hipotálamo ali como um cara que orquestra fome, sede, temperatura, mas reparem que ele participa da raiva também, né? Ele vai se comunicar ali com o diencéfalo, por exemplo, participando de mecanismos de raiva, ok? Outro cara que está ligado ao processamento emocional, que é o que mais a gente conversa na nutrição, é a dopamina, o núcleo accumbens, né? Então aqui tem aquilo que eu já cansei de desenhar para vocês. Esse é um dos núcleos que projeta a dopamina, né? Vai para o núcleo accumbens e vai então para o córtex pré-frontal. Isso aqui é a parte dopaminérgica para quê? Predição de erro ou de recompensa, tá? Então eu vou secretar dopamina, por exemplo, pensando que daqui a pouco eu vou jantar algo gostoso. Eu vou secretar dopamina pensando que se eu fizer isso aqui vai dar errado. Ela também faz isso, predição de erro. Isso é o que a gente chama de função executiva, tá? Mas também está ligada nas emoções. Porque na hora que ela chega no córtex aqui, pré-frontal, né? Lembre-se que esse córtex é dividido. Se eu tenho uma parte mais lateral dele, vamos pensar ele de frente aqui, né? Então aqui é o córtex de frente. Essa parte dorso-lateral é de inibição, né? Dos dois lobos, tá? Então aqui está um lobo, aqui está outro, né? Já essas partes, órbito frontal e ventromedial, é o quê? De emoção. Lembra que ventromedial e órbito frontal, como é que a gente pensou? VM, ventromedial ou very motion, muito emotivo. Então na hora que a dopamina chega aqui, se eu tenho esse cara dorsolateral menos ativo e esses caras, órbito frontal e ventromedial, mais ativos, eu vou ter uma busca de recompensa. Onde que eu tenho isso? Em comportamentos ligados à obesidade, quando se tem uma recompensa no alimento. Onde mais que eu tenho isso? Compulsão alimentar e bulimia nervosa, voltados para o alimento e inibição do ato. Tá? Isso também é uma alteração dopaminérgica, nisso que a gente chama de sistema mesolímbico, ou até mesocórtico-límbico, que é a via, né, do mesencéfalo, que é mais para dentro, sistema límbico e cortical, que é o sistema de recompensa. Não quer dizer que ele está errado, que ele não tem que funcionar assim, só que alterações nele alteram nossos comportamentos também e nossas emoções, tá bom? E aí tem um cara que eu não vejo ninguém falando hoje, que deveriam falar, que eu falei para vocês que ia conversar, agora eu estou cumprindo essa promessa, que é quem? É a abênula, tá? Esse nomezinho aqui, abênula. Então, olha aqui, por exemplo, a área que vem dopamina, né? Núcleo da RAF, vamos lembrar que aqui secreta serotonina, tá? E aqui depois nós vamos ter, né, a parte aqui do núcleo accumbens, né, e a projeção para o córtex pré-frontal. Aqui para trás, nós temos os núcleos da abênula. E, bom, ela também tem projeção para várias áreas, inclusive para esse cara aqui, né? Tá, mas o que a abênula faz, né? Quando a gente fala de neurotransmissores, muita gente pensa em serotonina e bem-estar, né? Essa abênula, ela vai ter conexão para regular os níveis de dopamina no sistema mesolímbico, igual eu falei, né? Então, na hora que você estimula a abênula, ela inibe a dopamina ali. E também estimula, ela vai agir sobre a serotonina, tá?
Então a abênula ela vai inibir dopamina e serotonina, naqueles núcleos que eu falei, núcleos da RAF e área tegmentar ventral. Ela vai inibir. Caso grave de depressão, que medicação não ajuda, já foram tratados por estimulação de alta frequência na abênula, o que inibiu ali a função dela. Ou seja, a abênula estava inibindo a secreção de dopamina e serotonina. Fizeram alta frequência. A abênula não inibia? O que aconteceu? Teve uma ablação. Então começou a secretar de novo dopamina e serotonina nos núcleos que importam para o comportamento. Então a abênula ela é meio que um freio. Na hora que vieram com um choque pesado ali, opa, peraí, né? Vamos voltar a secretar dopamina e serotonina. Só que serotonina não é só bem-estar, tá? A gente vai ver daqui a pouco. Aqui nós temos uma outra imagem da amígdala, né? Ela tem 12 núcleos, tá, gente? Mas eu não vejo por que estudar todos os núcleos dela, não. A gente vai ter mais o núcleo córtico medial, que recebe conexão do olfato e também é envolvido no comportamento sexual. O núcleo basolateral, que é a conexão eferente, né? E essa amígdala, ela meio que vai se comunicar, lembrando, com o hipotálamo, do tipo, vai lá e produza cortisol na adrenal. Mas também com o córtex frontal, do tipo, isso aqui tem valência emocional muito grande, né? Presta atenção nisso daqui. Então a amígdala faz isso, tá? Bom, ela vai também fazer uma reação defensiva ou agressiva. Então, quando a gente pega animais que estão defendendo a prole, mães que acabaram ali, né, mamíferos, né, que acabaram de ter a prole ali, né, se você tenta tirar o filhote dela, ela tem uma hiperativação da amígdala. E lembra que a amígdala recebe hormônios sexuais também, tá? Tanto que se a gente estimula muito a amígdala a ponto de causar lesão, vai ter hipersexualidade, tá? Ela processa e aprende o medo, igual eu já falei, igual nos estudos com animais, né, que faziam um barulho grande, davam um choquezinho na amígdala e ela aprendia que barulho é medo, né? Reconhece emoções de medo, de alegria, então ela está envolvida na teoria da mente, que é você olhar a pessoa e tentar predizer o que ela está sentindo, tá? Paciente que tem perda de capacidade de reconhecer lesão, né? Eles podem ter essa dificuldade, né, que é chamada de prosopagnosia. O que é isso, né, prosopagnosia? Você reconhece a face ali você vê a face da pessoa, mas você não consegue reconhecer tão bem, né? Qual que é a face da pessoa, mas você consegue reconhecer a expressão. Então, eu não sei se é minha mãe ou minha irmã, mas a expressão de tristeza ou de alegria eu consigo reconhecer, porque esse processamento facial de emoção é feito pela amígdala. Eu não tive uma lesão na amígdala, eu tive uma lesão na área de processamento visual, tá? Então a amígdala ainda consegue reconhecer sinais de expressão, tá? Isso entra muito naquilo que eu falei de sorriso verdadeiro ou sorriso falso. Na hora que você dá um sorriso falso, né, assim, todo, né, sem jeito, você está usando uma área ligada mais ao córtex motor. Agora, na hora que você dá uma gargalhada, de uma piada, né, bem quando não deveria, inclusive, você está usando outras áreas ligadas ao sistema límbico, tá? Então você pode ter uma lesão no córtex motor que vem nesses músculos da face e faz sorriso falso, mas se a área do sistema límbico ali, projetada pelo tálamo, continua ok, na hora que você vê uma piada, você vai dar uma gargalhada, uma risada gostosa ali, porque essa área continua funcionando, ok? Então a amígdala é a mesma coisa, ela meio que reconhece a emoção da pessoa, mesmo que você não consiga reconhecer a face, né? Ou ela tenta reconhecer. Tanto que postula-se que algumas pessoas com psicopatias tenham lesões na amígdala também, não conseguem se conectar com as emoções de outras pessoas, tá? Não só na amígdala, tá? Igual a gente falou também no córtex anterior, cingulado anterior, até na ínsula. Então a amígdala recebe sinal, por exemplo, eu ouvi um barulho, ela leva para o tálamo, e aí eu vou atuar nas visões, né, na minha área visual, uma via direta e indireta. A direta já dá uma carga de adrenalina, então eu ouvi um barulho, pá, a amígdala dispara, leva para o tálamo, né, e aí eu vou ficar já assim, né, aconteceu alguma coisa. A via indireta, a informação passa mais para o córtex pré-frontal. Eu vou, peraí, da onde que veio esse barulho, né? Calma aí, às vezes não está acontecendo nada. Então a via direta é mais rápida, uma resposta imediata a um perigo. A indireta é mais um processamento de informação, né? A via direta é mais rápida até pela própria sobrevivência. Então, justamente, né, os animais que atuam nessa via de sobrevivência, né? Eles atuam mais rapidamente, eles fogem rapidinho, né? Isso é uma via que a gente vai herdando geneticamente,
tá? Consegue diminuir essa via? Consegue, obviamente, né? Eu falei ali dos macacos que pegavam cobra, porque ele tirou a amígdala, tá? Mas ela tem esse papel direto e indireto, né? E o paciente tem lesão na amígdala e não aprende a ter medo. Você tenta falar para ele, isso aqui dá medo. Não adianta, ele não tem. O que é problemático, é arriscado para ele, tá? Então, na hora que a gente tem uma ameaça predatória, né? Alguns animais, tipo o gato tem aqueles, né, bigodinhos que a gente fala, né? Na verdade, aquilo ali a gente chama de órgão vomeronasal, né? Esse bigodinho, eu vou chamar de bigode, que é mais fácil que falar vomeronasal, né? Vomeronasal, na verdade. Esses bigodinhos passam o sinal para a amígdala do gato, e aí ele vai tendo pistas olfatórias que vão chegar no hipotálamo e falar, olha, né, junto com a amígdala, isso aqui é perigoso ou não, tá? Lembra que eu falei que quando retiram o hipotálamo do gato também tem alteração comportamental? Aqui é a mesma coisa, tá? Só que aí junto com a abênula, que pouca gente fala, tem outro cara que também pouca gente fala, que é a MCP, matéria cinzenta periaquedutal. O que é isso, né? É meio que ela orquestrasse a resposta. Então, pô, eu aprendi que isso aqui é problemático, isso aqui é perigoso. Ela orquestra isso no nível de informação para falar, essa memória é aversiva, essa memória não é legal, essa memória, né, não é interessante. Isso vai até numa questão de regulação social, né? Então, ó, sei lá, eu falo uma grande bobagem ali num ambiente que eu não deveria, né? Sei lá, estou falando de política num ambiente que o pessoal não gosta de falar disso, e aí, né, o pessoal me trata mal, começa a reclamar, né? Não é igual um susto que eu tomei e saí correndo. Mas eu também vou organizar isso como uma resposta aversiva. E essa matéria cinzenta periaquedutal também vai fazer parte dessa regulação cognitiva, tá? E também vai fazer parte de regulações mais rápidas, tipo um susto, uma direção, dois caras numa moto, tô andando à noite, ela vai fazer parte disso, né? Bom, ela vai então, né, ter uma comunicação com várias áreas, amígdala, hipocampo, área septal, né? E aí a informação fica processada, tá, gente? Pra gente enfrentar lá na frente. Então, como é que vai funcionar esse processamento de informação? Você vai ter pista olfativa. A olfativa aqui que é muito em animal também, né? Que o bulbo olfatório é muito grande, como o rato, né? Nos próprios gatos que eles têm os bigodinhos, né? Os órgãos vomeronasais. Mas também pistas polimodais, vários tipos de pistas, né? Então, barulho, tato. Chegou na amígdala, ela vai mandar essa informação para o núcleo dela, ventromedial, tá? E aí depois ela vai se comunicar com o hipotálamo, né? Então ela vai se comunicar aqui nos núcleos laterais, baso medial, na verdade, e vai para o hipotálamo. O hipotálamo vai falar para a matéria cinzenta. Olha só, cria essa resposta, esse comportamento. E o tálamo vai processar e tentar guardar isso aqui. Essa memória pode ficar no hipocampo, né? E na própria amígdala também, tá? Que é uma memória mais de emoção mais forte, né? Muitas vezes aversiva. Então é agora, quando eu tiver de novo isso daqui, eu talvez tenha uma resposta mais rápida, porque essa memória aqui já está melhor armazenada. E essa resposta é do quê? Resposta motora, que foi aprendida através da matéria cinzenta periaquedutal, tá? Isso é muito útil para a sobrevivência, né? Isso é muito útil quando a gente está falando num ambiente de risco, um ambiente ali onde a gente foi criado, né? E foi tendo toda essa seleção de espécies, enfim, sobrevivência, né? Para reprodução. Atualmente, isso pode ser problemático quando a gente fala de organização comportamental e valência afetiva. Ou seja, quando algo acontece, tu coloca uma valência muito grande naquilo. Ah, isso aqui, acabou meu dia, eu fui demitido, nunca mais vou arrumar ninguém, terminei o namoro, vou ficar sozinho para sempre, tá? Então, até esse aprendizado, se a gente não consegue processar também, vai ser problemático pra gente. Mas daqui a pouco a gente vai falar disso, tá? Outra coisa que é importante também é uma agressão territorial. Então, né, isso é visto muito em roedores, onde vai chegar uma informação de feromônios, né, que são hormônios detectados pelo olfato, né, e dessa informação vai lá para a amígdala e depois para o hipotálamo, e aí o que o roedor vai fazer? Ele vai tentar se defender, né, ou vai atacar, né, ou vai se proteger, tá? Esses feromônios faltam evidências em humanos, né? Eu lembro que anos atrás eu via, perfume com feromônios para conquistar as mulheres.
Não, isso né, não temos evidência em humanos. Mas em animais que têm um bulbo olfatório ali significativo, né, um processamento maior, isso acontece sim, tá? E aí eles conseguem fazer não só a latência ou a intensidade do ataque. A latência é o tempo do ataque, a intensidade é como que vai ser esse ataque, tá? Isso também vai acontecer, por exemplo, na agressão materna, quando, igual eu falei, né, a fêmea, né, mamífera no caso, vai defender a prole. Se você lesiona o hipotálamo dela, lembra que o hipotálamo recebe o sinal da amígdala, né? Ela não defende mais a prole, tá? Ou ela pode levar mais tempo para defender, né? Então, a amígdala recebeu o sinal, mas ela vai falar para o hipotálamo. Agora, se você lesiona esse hipotálamo, aí esquece, ela não vai defender tão bem assim a prole, tá? E o comportamento sexual masculino e feminino, né? Em roedores, igual eu falei, ele vem do olfato, né? Vem também de feromônios, mas também de estímulos táteis, né? Na região do ventre e da pelve, igual funciona no homem, né? Bom, essas informações vão chegar no núcleo pré-óptico, medial do hipotálamo, tá? E ele é muito sensível à testosterona. Então o hipotálamo, né, igual eu não falei que a amígdala responde muito a hormônios sexuais, o hipotálamo também. E desse jeito, os níveis de hormônios sexuais ali vão atuar no hipotálamo, ativando aquela área que secreta dopamina, tá? E consequentemente eu vou ter o comportamento sexual. Então a dopamina também está envolvida no comportamento sexual. Por quê? Chega a testosterona, ela atua no hipotálamo, nesse núcleo pré-óptico, e aí, consequentemente, eu tenho uma sinalização para a secreção de dopamina, tá? E aí, consequentemente, a dopamina está agindo com uma predição ali de recompensa por prazer, ok? E enquanto isso vai se mantendo, esse acasalamento vai se mantendo, né? Eu vou tendo uma amplificação dessa via até chegar ao final do ato, né? Ejaculação, por exemplo, tá? No comportamento sexual feminino, não é bem a testosterona. É mais os estrógenos, principalmente estradiol, e progesterona, tá? Eles também vão agir, né, no hipotálamo, tá? Nesse núcleo pré-óptico, né, e no núcleo pré-mamilar, que vão participar desse comportamento sexual feminino. Então muda-se o hormônio, mas o núcleo é o mesmo, né, no hipotálamo. Então o próprio comportamento sexual é regido pelo hipotálamo, tá? Aqui é só pra gente ver, ficar mais fácil de gente entender, né, os desenhos anatômicos, tá? Então, ó, aqui é o córtex pré-frontal, ventromedial, o órgão frontal está mais por aqui, o dorso lateral lembra que ele fica mais lateralizado aqui, né? O córtex cingulado, esse é o anterior, a gente vai ter o posterior também, né? Aqui tem a ínsula, tá? Aqui fica até mais fácil de ver a ínsula, né? Aqui, tá? Reparem que nós temos os dois lados aqui, né? E as amígdalas, uma de cada lado. Então, quando eu falo de alteração da função ali da amígdala, geralmente eles fazem isso aqui, tá? Eles tiram os dois lados. Ou no hipotálamo também, tá? Eles tiram os dois lados também, né? Porque um lado geralmente ainda atua para controlar ali a falta do outro, né? De uma maneira significativa, tá? Então, quando é lesão, a gente fala que é uma lesão ali mais bilateral, ok? Bom, quando a pessoa também tem lesão na amígdala, ela não consegue reconhecer comportamentos, né? Então, tem um estudo muito interessante que eles passam um filmezinho com 3 formas, né? Então nós temos aqui, olha só, as pessoas vão assistir, as pessoas com e sem lesão, essas formas aqui, os triângulos, né? Uma bolinha aqui como se estivesse dentro de uma sala, ó. Reparem que isso aqui fecha, né? Parece uma sala. Quem tinha lesão bilateral da amígdala e tinha sujeito ao grupo controle, assistiram aos vídeos, né? E todos foram informados que assistiam um filme de aproximadamente 2 minutos, que era para prestar atenção, né? Quem não tinha lesão, quem era normal, falou que o triângulo estava no controle, ou tentando assumir o controle, né, desse triângulo pequeno, esse aqui estava no controle, e que, qual que era a ideia? Né? Era uma porta fechada. Se você entrasse, ficava seguro até o triângulo entrar. E o triângulo pequeno e os círculos estavam tentando escapar do triângulo grande, conforme o filmezinho. Então eles viram esses caras agindo aqui, né, esses 3, como se fossem 3 pessoas, e aqui como se fosse uma casa, um quarto, na verdade. Tá? Já quem tinha lesão na amígdala, não. Ele avaliou isso ali de uma maneira muito rudimentar. Ó. Um retângulo, os triângulos e um pequeno círculo. O triângulo e o círculo entraram no retângulo, e depois o triângulo entrou, depois o triângulo e o círculo saíram. Não via como se estivessem fugindo desse daqui.
ele via só, tá entrando, tá saindo, tá entrando, tá saindo. Ou seja, quem tinha lesão na amígdala não conseguia criar uma ideia contextual de perigo assistindo o negócio. Só via formas agindo ali, para frente, para fora, para dentro, para fora, para dentro, para fora, tá? Então não é só problemático para si, mas também para avaliação de outros, ok? E aí, uma coisa bem interessante, isso eu falei muito nas aulas da Nutrifix de fisiopatologia da depressão, mas vou trazer aqui para vocês também, que é o papel do hipocampo, né? Então olha só a amígdala, olha os núcleos dela aqui, gente, né? Então olha o núcleo aqui basolateral, por exemplo, né? Então, quando eu tenho um sinal na amígdala, ela vai receber uma informação sensorial, tipo um susto, um cheiro, né? E aí depois isso vai para o núcleo central e vai falar para o hipotálamo, para aquela substância cinzenta que guarda as informações e para outros sistemas para aumentar o alerta. Quando chega no hipotálamo, vai ativar o eixo aqui, hipotálamo, hipófise, adrenal. E quando ela chega nesse eixo, eu vou ter então secreção de cortisol, tá? O hipocampo não está aqui, mas vamos desenhar ele aqui. Ele também recebe cortisol. Então na hora que eu ativo esse eixo, eu ativo o quê? Esse cortisol. E ele tem receptores. O hipocampo chega o cortisol aqui. E o que ele faz? Ele regula, ele inibe. Ele fala, na hora que chega o cortisol no hipocampo, ele inibe essa resposta ao estresse. Tá? Então, ele vai controlar esse estresse, né? Quando o cortisol está muito alto. A exposição contínua ao cortisol, como no estresse crônico, ou numa doença de Cushing, por exemplo, vai fazer com que o hipocampo trabalhe demais. Aí ele começa a ter degeneração. Quanto menos ele consegue trabalhar, mais cortisol. Quanto mais cortisol, mais degrada o hipocampo. Quanto mais degrada o hipocampo, menos ele trabalha, mais cortisol. Então é um ciclo vicioso. Onde ocorre muito disso, esse hiperestímulo da amígdala aqui no cortisol, olha como o cortisol vem no hipocampo, ele inibe esse eixo, né, de adrenal que secreta cortisol. Quando começa a ter muito aqui, ele começa a perder função e eu começo a ter mais cortisol. Isso ocorre principalmente na depressão, transtorno de ansiedade também, hiperatividade da amígdala e diminuição de resposta do hipocampo. Então tem estudos com fluoxetina, com antidepressivo, que mostram, na verdade, aumento de neurônios no hipocampo. Então, talvez não funcione só pela serotonina, mas funcione também porque o hipocampo ele volta a ter neurogênese, que é o que eu falei lá atrás, que algumas áreas sim, a gente forma mais neurônios, tá? Por que algumas técnicas de controle de estresse, por que algumas técnicas de relaxamento são importantes? Para diminuir esse estímulo da amígdala e, consequentemente, o hipocampo voltar a ter formação de novos neurônios, ok? Até terapias, né? Psicoterapias buscam isso, uma reativação comportamental, a avaliação de pensamentos catastróficos, elas buscam o quê? Inibição dessa via de estímulo da amígdala, que está lá prejudicando o hipocampo. Aí o hipocampo ele volta a ter uma área maior. É discutível também o efeito de exercícios, né? Essa proliferação de células do hipocampo. Mas parece que é positivo. Agora, se é positivo pela proliferação de células, ou se é positivo porque a pessoa está mais ativa, se sentindo melhor, é algo bem discutível. Mas a gente sabe que é importante e é positivo, tá? Então é o que eu falei lá atrás de como que uma neurodegeneração pode levar a uma doença. No caso, depressão ou ansiedade, tá? Bom, então eu falei para vocês que na hora que você tira o hipotálamo dos animais, eles ficam ali, né, alterados. Eles ficam mais agressivos. É o que a gente chama de raiva simulada, tá? Mas o hipotálamo, ele tem duas partes, tá? Na verdade ele tem várias, igual a gente já viu, né? Mas vamos pensar nele aqui, na parte anterior e posterior, tá? Por isso também é complicado a gente fazer regrinha aqui de, esse cara que faz isso. Se você destrói isso aqui, tá? Tem muito mais raiva. Por quê? Porque essa parte anterior, ela está controlando esta raiva. Do contrário da parte posterior, né? Então a parte posterior estimula a raiva, a anterior inibe. Agora, se você destrói tudo, né? Se você inclui a metade posterior do hipotálamo, não temos a raiva simulada, tá? Então, nesse hipotálamo aqui, acho que eu falei hipocampo, falei errado, perdão. Nesse hipotálamo, né? Depende também do local que você destruiu. Isso em animais, né? Você não vai fazer isso em humanos, não é ético, tá? Bom, para terminar,
E a serotonina que eu fiquei de falar? Será que ela é bem-estar? Na verdade, não. A atuação da serotonina vai depender do local e do núcleo que ela age. Por que vários fármacos antidepressivos que aumentam a serotonina trazem colaterais como boca seca, alteração de libido, atraso de ejaculação, dor de cabeça, né? Porque está agindo em várias áreas. Alguns fármacos trazem também um pouco mais de ansiedade no início, nas primeiras semanas, né? Dependendo do grau de seletividade. Então a serotonina você não pode ver como bem-estar, né? Ela, na verdade, ela também é ligada à agressividade. Se você pega camundongo macho e isola ele numa gaiola, né? Metade deles fica mais agressivo, tá? E aí o que você vê não é que aumentou ou diminuiu a serotonina, é que diminuiu a renovação. O que é renovação? Síntese e degradação. Síntese e degradação. Você diminuiu isso, né? E esses animais eles ficam mais agressivos, tá? Quando se usa substância que bloqueia a serotonina, né? Que é uma substância chamada PCPA, para clorofenilalanina, esses animais também mostram aumento nos ataques aos animais. Então, qual que é o problema da serotonina? A gente não consegue falar bem-estar ou não. Ela tem pelo menos 14 receptores. E depende de onde que ela age, né? Se você vai agir num receptor chamado 1B, que é 5-HT1B, reduz a agressividade. Ao passo que se você inibe ele, você faz um efeito antagônico nele e aumenta a agressividade. Então olha só, se a serotonina se liga nesse receptor 5-HT1B, diminui a agressividade. Tá? Beleza. Agora se você bloqueia ele, ela não consegue ligar nele, aumenta a agressividade. Tá? Mas ainda assim, né, temos diversos outros receptores para isso. O que a gente vê também é que o mesencéfalo, que é essa estrutura aqui mais antiga também, né, que tem uma comunicação com o hipotálamo, ela vai ter um efeito de evocação de agressividade. Então lembre que eu falei da substância cinzenta, periquital, né? Na hora que você estimula ela, que funciona o aprendizado de efeito agressivo, o animal fica mais agressivo. Tá? Então não só o hipotálamo, como essa substância cinzenta influenciam a agressividade. É um circuito que vai simplificando. Quanto mais tu influencia aqui, mais comunica com o hipotálamo e mais vai tendo agressividade, ainda mais naquela parte posterior que a gente conversou. E a dopamina? Será que ela faz papel também nesse comportamento agressivo? Foi visto que antagonizar receptor de dopamina diminui a agressividade. E agora, quando você tem alteração nos transportadores de dopamina, e aqui que a gente vê, olha só, nós temos uns estudos aqui, né, 2009 em diante, que eles falavam que, que a serotonina ela tenta contra-atacar, né, ou contragir, né, no papel da dopamina, de busca de estímulos ali, tá? Então eles tentam avaliar aqui, né, uma distinção entre retirada e evitação. Eles falam que a serotonina ela facilita esse destino de retirada, diminuindo o impacto, né, das pistas ambientais ali nessa busca dopaminérgica, né, por motivação. Então é como se fosse mais fácil tu recusar algo que tem um grande valor ali, né, cognitivo para você ou até um valor de adição. E a disfunção da serotonina reduz a habilidade do organismo para isso, tá? Alguns estudos, né, mostraram também uma ligação entre serotonina e agressão em pacientes deprimidos que tinham baixos níveis aqui no fluido cérebro-espinhal de metabólitos de serotonina. E eles eram mais violentos e com mais tendência a suicida, né? Só que isso aqui não necessariamente vai entender que, então o comportamento deprimido é por falta de serotonina, tá? O comportamento agressivo, ok? Porque os achados aqui por uma meta-análise mostram que é meio limitante essa ligação de serotonina e agressão, porque parece ter bastante diferença individual, né, nessas tendências de luta ou fuga, por exemplo, no sistema adrenérgico, tá bom? Bom, esse estudo é bem legal, depois quem quiser ler mais sobre ele é interessante, que são os mecanismos neurais de agressão, né? E é visto aqui que indivíduos que têm uma alta impulsividade, né, têm menor ativação no córtex pré-frontal, principalmente a parte dorsolateral, e que os inibidores de captação de serotonina reduzem essas taxas de agressão. Tá?
Isso aí também é examinado em pacientes com borderline. Pessoas diagnosticadas com border, né, tendem a ter pontuações mais altas nas taxas de agressão, né? E aí foi visto que, aqui algumas semanas, né, com um tratamento com serotonina, né, com inibidor de captação de serotonina, aumentou a ativação no córtex pré-frontal e diminuiu a taxa de agressão, tá? Então, alguns estudos mostram que sim, que essas medicações podem ser úteis, embora ainda seja meio vago, né? Eles também falam do papel um pouco da ocitocina aqui, né, nessa resposta da amígdala, tá? Que ela também pode reduzir a agressão, considerando que a amígdala tem bastante receptor de ocitocina, mas isso é muito estudo ainda pré-clínico, ainda mais um estudo inicial. E para terminar, tem uma questão genética, né? Então, é visto que pessoas que têm deficiência na monamina A, monamina oxidase A, o que ela faz, gente? Ela degrada a serotonina, tá? Essa deficiência parece que aumenta a agressão no modelo animal, mas em humanos é menos claro. Então olha que interessante, se eu tenho deficiência nela, então eu tenho mais serotonina, porque ela degrada. Mas, né, parece que não necessariamente é nessa relação linear de mais serotonina, menos agressividade, que depende do receptor, do local também, né? Crianças que sofreram abuso, né, pessoas que sofreram abuso infantil, na verdade, né, tem também alelos com menos níveis de monamina oxidase A, né? Então, crianças com menos níveis de monamina oxidase A têm aumento do comportamento antissocial, maior prevalência de desordens ali, né, de comportamento e maior chance de violência do que crianças que também sofreram abuso, mas têm mais monamina oxidase A. Então, é relação de gene e ambiente, né? Quem tem mais deficiência da monamina oxidase, ou melhor, quem tem deficiência, melhor dizendo, né, e sofreu abuso, tem mais chance de comportamentos aqui agressivos do que quem também sofreu abuso, mas não tem deficiência. Mas claro, né, a gente precisa de estudos mais robustos para isso, né? Uma meta-análise indicou que crianças com baixa monamina oxidase A, né, têm maior taxa de comportamento antissocial quando expostas, né, a tratamento ali parental, né, inadequado, tá? Então, uma relação aqui que a gente tem de genes também, neurotransmissores e comportamento, não e ambiente, né? Então, eu vou ter o gene, eu vou ter o neurotransmissor, eu vou ter o local desse neurotransmissor, e o local aqui, deixa eu arrumar aqui, local. E o local aqui pode ser não só os receptores, mas a área do encéfalo, né? Só que também, dentro de tudo isso, eu vou ter o ambiente, uma relação bidirecional, tá? Então, não dá pra gente simplesmente bater o martelo e falar, agressividade é isso, violência é isso, né? Porque também dentro do ambiente eu tenho estímulos condicionados ali, né? Aprendizado, reforços, punições, distinções, que a gente viu no curso 01, ok? É isso, pessoal, essa aula ficou bem grande, né? Mas na próxima aula a gente continua falando aqui também, né, das funções do córtex também, já que a gente olhou um pouquinho aqui sobre emoções. Até a próxima aula.